Oi, pessoal. Hoje estamos aqui com o doutor Arthur. Ele é especialista em radioterapia e a gente vai ter uma conversa aqui para a gente saber mais sobre como funciona essa área, para a gente tirar nossas dúvidas e tudo mais. E vamos começar? Vamos sim, tá? Primeiramente, eu agradeço o convite. Para mim é um privilégio muito grande poder, de alguma forma, contribuir e divulgar, né, e desmistificar essa área de tratamento que é a radioterapia, tá bom? Primeiramente, o que é radioterapia, né? Então, Bruno, a radioterapia, na verdade, consiste de uma técnica de tratamento que se utiliza da radiação ionizante para tratamento de tumores. E quais são as indicações que geralmente vocês passam para o paciente? Geralmente, no setor de radioterapia, quando o paciente chega no setor de radioterapia, porque ele já foi diagnosticado pelo médico oncologista com algum tipo de tumor. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, que o médico faz, eles fazem uma triagem, né, identifica certinho qual é o tipo de tratamento, e diante disso, né, o médico, ele solicita, né, uma imagem de tomografia computadorizada para que, posteriormente, o médico consiga desenhar tanto a região onde existe o tumor em que ele quer tratar, quanto as regiões laterais que ele quer proteger, tá bom? Então, o médico deixa o paciente ciente de como é que vai ser o tratamento, de quantos dias, né, de tratamento que vai ser necessário, e uma vez que ele tirou todas as dúvidas do paciente, é agendado um dia para fazer essa tomografia e, posteriormente, essa tomografia é utilizada para fazer o delineamento, conforme eu já discuti anteriormente. Entendi. E quanto tempo, assim, mais ou menos dura o procedimento, o tratamento? Deve diferenciar bastante, né, de cada um, cada Então, isso é meio relativo, porque depende muito da localização, do protocolo, da complexidade, entendeu, do tratamento. Se é um paciente que vai, dependendo do protocolo, ele vai tratar mais dias, outros pacientes vai tratar menos dia, mas, em média, a radioterapia convencional, geralmente em torno de 10 a 20 minutos por sessão, tá? Então, digamos que um paciente está com câncer de próstata, ele vai tratar, digamos, por 36 dias, recebendo uma dose, por exemplo, de 72 grays, e aí, diariamente, o paciente, no horário especificado, ele vai no setor de radioterapia e ele é posicionado pela equipe técnica, né, na mesa de tratamento, e aí, aquele tratamento ali, aquela sessão vai durar em torno de 10 a 20 minutos. Entendi. E existe algum efeito colateral que seja desagradável, assim? Ou Sim, mesmo que sim. seja prejudicial à saúde também? Como consequência do tratamento, já é esperado que o paciente, no decorrer do tratamento, venha a ter alguns efeitos, tá? Como náusea, dor de cabeça, dependendo do caso, até uma radiodermite, que pode ser desde uma resposta mais simples até uma radiodermite mais grave, tá? Isso tudo depende do tipo de tratamento do paciente, tá bom? Então, já é esperado, a partir até da segunda semana, que já venha manifestar algum efeito resultado, né, resultante desse tratamento, tá? Isso já é esperado. Quando termina a sessão, o paciente ele pode ser liberado no mesmo dia, no mesmo momento, ou precisa ficar internado durante o tratamento, ou pode ir para casa? Em relação ao tratamento, o paciente, ele tem um horário agendado, tá? Ele vai lá, ele sai de casa, vai lá no hospital, na unidade de radioterapia, faz o tratamento e vai para casa normal. Diferentemente da medicina nuclear, tá? Onde que muitas das vezes o paciente é submetido a algum material radioativo interno, na radioterapia não, tá bom? Então o paciente não, entre aspas, vai emitir radiação, tá bom? Ele só Então ele pode ir sofre para a casa, radiação, né? isso é uma radiação externa, tá bom? Então não tem o menor problema. O paciente, tanto é que o paciente trata
ele entrou na sala de tratamento, depois de 10 minutos, 10 a 20 minutos, ele sai e vai embora para casa sem o menor problema, tá bom? Ah, isso é ótimo. Então, a gente já viu aqui que o paciente não vai dar algum risco para ninguém, né, depois de sair de um tratamento como esse. Diferentemente da medicina nuclear, que fica internado em alguns casos, né? Exatamente, tá? Na Isso aí. radioterapia isso não acontece. E tem algumas medidas de precaução para o paciente que seja necessário durante o tratamento, ou antes ou depois? Então, o que acontece? Para alguns casos, como por exemplo, paciente que vai tratar próstata, por exemplo, tem alguns protocolos, tanto de reto quanto de bexiga, que o paciente tem que reproduzir sistematicamente ao longo do tratamento. Por exemplo, ele vai no dia que vai fazer a tomografia de simulação, que é aquela tomografia inicial que eu havia comentado, para os pacientes que vão tratar próstata, tem um protocolo de reto e bexiga. O paciente tem que, no dia da tomografia, estar com o reto vazio. Para isso, o médico passa uma medicação apropriada. E na hora de fazer a tomografia, ele tem que estar com a bexiga cheia. Então, para o mesmo propósito, pedem-se o paciente para beber, 4 copos de água, 5 copos de água, e aí geralmente é aguardado uma meia horinha para a água descer, né, para a bexiga. E aí, uma vez que a bexiga está cheia, a gente faz a tomografia e, no decorrer do tratamento, é pedido para o paciente tomar a mesma quantidade de água para que, durante o tratamento, a próstata esteja, teoricamente, no mesmo lugar que estava durante a tomografia, tá? Então, assim, é recomendado ao paciente, isso pela equipe de enfermagem, claro que eles fazem uma triagem antes de começar o tratamento, explica todas essas questões para o paciente, para que o tratamento ocorra conforme foi planejado, com a próstata numa posição, a bexiga e o reto no outro, né? Até mesmo porque, para liberar o tratamento, uma coisa que a gente avalia são os histogramas de dose e volume, e aí nós temos algumas referências baseadas nos protocolos que existem, que diz que cada volume tem que receber certo nível de dose. Então, o objetivo de pedir o paciente para estar com o reto vazio e a bexiga cheia é exatamente para garantir que tanto o reto quanto a bexiga receba doses inferiores aos limites, né, de radiosensibilidade dos órgãos, porque se deseja tratar a próstata, mas poupar tanto o reto quanto a bexiga. Então, assim, durante essa triagem de enfermagem, é explicado ao paciente que todo dia ele tem que chegar, já tomar tantos copos de água para que a bexiga fique cheia. Ou seja, ela fique o máximo possível fora do campo de tratamento. Entendi. Aí vai ter uma visão melhor, né, na imagem, quando tá com o reto vazio e a bexiga cheia. É isso? Exato. Na verdade, quando ele está com a bexiga cheia, a bexiga vai ficar mais fora do campo de radiação. Entendeu? Então, se você fez a tomografia do primeiro dia com a bexiga cheia e for tratar ao longo do tratamento com a bexiga vazia, essa bexiga vai estar mais dentro do campo quando comparado com aquele primeiro dia que ele fez a tomografia. Entendeu? Então, é por isso que, em princípio, tem que reproduzir o volume da bexiga no decorrer do tratamento, para garantir que o meu planejamento ao longo do tratamento não mudou, tá? Isso eu estou dizendo para a radioterapia mais conformacional, né? Que é a radioterapia 3D. Hoje em dia tem umas técnicas mais modernas, que você usa IGRT, que aí você faz raio-x meio que quase que diário, aí você consegue avaliar a posição de reto e bexiga, tá? Mas se não for feito essas técnicas de radioterapia guiada por imagem, você não consegue avaliar isso. Entendi. Você consegue, assim, perceber algum medo, algum receio dos pacientes quanto a isso? Quando vão começar o tratamento ou durante também? Assim, eu acho que é bastante comum, até mesmo porque, primeiro assim, você falou que é câncer, os pacientes já vão meio que já com um estigma, né? Puxa, eu estou com câncer, eu vou morrer, e vou tratar com radiação, e radiação, de certa forma, ao longo, desde
os primórdios da história, o pessoal cria meio que um estigma de radiação, né? Só que a radiação não necessariamente é algo que vai trazer um malefício. Muito pelo contrário, a radioterapia vai trazer um benefício. Só que muitas vezes a desinformação acaba causando esse medo, né? O desconhecimento também. Verdade. E nem eles também, o paciente por si só, por não ser da área, também não tem a obrigação de saber, né? Mas também ele não pode propagar esse medo, até mesmo porque ao longo do tratamento o paciente tem que tentar, a única coisa que não pode fazer é ele mexer durante o tratamento, né? Mas o medo é natural, muitos deles têm um certo medo, né, dependendo do tratamento, às vezes o paciente, poxa, eu vou ficar estéril, isso vai comprometer as funções sexuais, paciente de próstata, tem muito esse receio, né? Ou então paciente de cabeça e pescoço, que está tratando próximo às vias ópticas, poxa, o receio deles, vou perder a visão, entendeu? Então, assim, existe esse receio? Claro que existe. Existe esse medo? Existe. Mas o médico conversa com ele, explica, né? E depois começa a desmistificar o tratamento, o paciente adquire mais segurança na medida que ele adquire conhecimento de como que as coisas de fato acontecem, entendeu? Agora, o risco de comprometer alguma função existe, né? Não tem como falar assim, está tratando vias ópticas, por exemplo. Existe uma probabilidade desse paciente comprometer, né, algumas das vias ópticas, pode comprometer o quiasma. E para minimizar essa chance, é que durante o planejamento a gente segue alguns protocolos que mostram os limites de radiosensibilidade de cada estrutura. Então, assim, a gente, como físico, a gente sempre mantém as doses abaixo dos limites, de modo a minimizar o risco e as taxas de complicações posteriores. Entendi. Mas então, assim, o que vocês conseguem perceber é que é um medo exagerado, né? Claro que tem que ter, né? Porque com certeza é uma coisa assim que pode fazer mal, como você acabou de falar, mas os pacientes geralmente têm um receio mais medo do que o necessário. Seria isso? Não, exatamente. Na verdade, ela faria mal quando se utilizada de forma inadequada, né? No caso da radioterapia, em princípio, é puramente justificável o uso das radiações ionizantes, né? Agora, essa questão do medo, às vezes o paciente tem paciente que apresenta mais medo, digamos assim, outros são mais tranquilos. E aí, à medida que os médicos conversam, eles se sentem mais seguros, né? Mas tudo é feito e planejado de modo a trazer um benefício, né, líquido para o paciente. O benefício tem que sempre ser maior do que o malefício, né? Não, com certeza. E aí é justificável, né? Você cai no princípio, né, da justificativa do uso, né, das radiações ionizantes, né? Uhum. Tá. E aí, assim, quais são ainda nesse sentido, né, de medo e receio e tudo mais, quais são, assim, as frases, assim, os receios mais específicos que eles têm, né? Acaba morrendo por causa do tratamento, por causa da radiação. Sim, eu acho que o paciente chegou ali, o paciente de câncer de tratamento de próstata. O maior medo da vida dele é perder as funções sexuais dele, né? Esse eu acho que é o grande terror, principalmente daqueles que não conhecem. Mas isso eu acho que ao longo do tratamento vai sendo desconstruído, entendeu? O que eu acho que é uma coisa que as pessoas trazem, né? Baseado em desinformações que eles ouvem, né? E é mais raro de acontecer, assim, algum acidente nesse sentido, de perder as funções sexuais, por exemplo? Não pode dizer que assim que é risco zero, mas todo o planejamento ele é feito tanto pelo médico quanto pelo físico, seguindo protocolos internacionais que seguiam na radiosensibilidade de cada órgão, entendeu? Então, cada órgão, por exemplo, tem um limite de radiosensibilidade que a gente não ultrapassa.
exatamente para reduzir esse risco, entendeu? Então, assim, não pode dizer também que é risco zero. Vai que você cai numa estatística ali de 0,5% teve uma resposta fora daquela curva, entendeu? No geral, todos os planejamentos só são liberados atendendo esses protocolos internacionais, entendeu? Que respeita os limites de radiosensibilidade de cada órgão. Porque a gente se preocupa não é só com o tumor, a gente se preocupa com o tumor, de dar a dose prescrita pelo médico, mas também se preocupa em proteger aqueles órgãos de risco laterais às regiões de tratamento, tá? Então, assim, não tem um motivo para se criar esse estigma das radiações, até mesmo porque tudo é feito de forma sempre respaldada por protocolos internacionais. Tudo controlado, né? Tudo controlado. Com certeza. Os órgãos de risco só recebem doses acima do tolerado se for justificável, se houver um benefício para o paciente. Por exemplo, o paciente está com tumor em tal lugar e realmente ele precisa receber aquela dose. E aí o órgão de risco está muito próximo, aí o médico vai ter que ponderar, né, até que ponto ele vai assumir um risco maior de comprometer aquele órgão em prol do tratamento daquela doença que é mega agressiva, por exemplo. Entendeu? Então, ele tem que avaliar isso também, sempre pensando no bem-estar também do paciente. Entendi. Então é isso, pessoal. A gente está trazendo isso aqui justamente, né, para poder trazer o conhecimento para que não chegue a se tornar em pessoas que vão passar por isso um medo assim desnecessário, né? Às vezes até demais da conta. Não é que é para ser descuidado, né? Mas com consciência, sabendo do que está acontecendo, então a gente acaba ficando mais tranquilo, né? E é isso, esse é o objetivo de trazer aqui. Eu agradeço muito ao doutor Arthur, tá? Muito obrigada por estar aqui. E é isso aí. Eu agradeço a oportunidade, tá bom? Eu espero que tenha sido bastante produtiva essa nossa discussão, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, doutor Arthur. Fica com Deus. Fiquem com Deus também vocês. Beijo. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.